curada. Bom dia, Marlene! Bom dia, Raquel! Nossa! Deise, bom dia, acordei pensando em você. Elisângela. Paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia, hoje nós vamos falar daquilo que transformou a minha vida. Eu tô vendo que todo mundo nessa live, todo mundo que tá participando aqui tá passando por algum momento, por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de provação, por algum tipo de limitação, por algum tipo de necessidade. Então, hoje o Senhor falou comigo, chegou a hora. Você começa a exercer aquilo que eu te ensinei no Espírito. E hoje nós vamos fazer isso. E eu quero compartilhar com vocês que o Senhor tem me incomodado muito nas madrugadas. Se vocês estão aqui, quem está aqui em especial na live do propósito, Denise, eu não tenho tempo para 6 horas da manhã e tal, esse horário não é para mim. Deixa eu falar com você, 6 horas da manhã é o pior horário para mim, porque eu durmo meia-noite, 1h30, tem dia que 2 horas da manhã. Se fosse falar comigo qual seria o melhor horário de live para mim, seria 11 horas da noite, meia-noite, que é o horário que eu tô em casa e eu ainda tô acesa. E o Senhor, muitas das vezes, Ele não vai te pedir aquilo que é fácil para você, Ele vai te pedir aquilo que requer renúncia. E a renúncia é que vai te entregar aquilo que você precisa, porque se você não escolher renunciar a você mesmo para seguir a Ele, você não é discípulo, você é só mais um no meio da multidão. E hoje eu vim para poder falar com vocês que se vocês estão conectados comigo nesse propósito, você não é só mais um no meio da multidão, porque se Deus te colocou aqui e você está ainda nesse horário de 6 horas da manhã comigo, é porque Deus tem algo para poder fazer na sua vida. Então eu quero falar com vocês que o propósito pode ser feito em qualquer horário, pode, mas Deus tem algo especial para quem está aqui 6 horas da manhã. Algo especial por quê? Porque nós somos feitos de energia, nós somos feitos de matéria. A nossa matéria ela é uma matéria química e orgânica. Existem impulsos elétricos e químicos dentro de nós. Igualzinho energia, se eu desligo a energia, não está passando corrente elétrica. Apesar de que a gente, mesmo dormindo, a gente está tendo sinapse e corrente elétrica passando sobre nós. Mas quando eu desligo a energia, não está passando corrente elétrica automaticamente. E a minha mente é a mesma coisa. Então, na hora que você está acordada aqui, nesse momento, fazendo esse período junto com a gente, o que significa isso? Que você está renunciando o seu eu. Porque tem gente que, para algumas pessoas, pode ser que é normal acordar às 6 horas da manhã. Mas se você já acorda às 6 horas da manhã, você já tinha uma rotina. Mas se você está interrompendo a sua rotina para poder fazer algo que o Senhor está te direcionando, Ele tem um propósito na sua vida. E eu falo muito com as meninas do grupo que talvez eu nem sou para todo mundo mesmo. Não é todo mundo que eu quero alcançar. Eu quero alcançar as pessoas no meu propósito. Então aqui nessa live eu não estou preocupado com o número de pessoas, se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado,
se o que eu tô fazendo é bonitinho pra internet. Não, eu tô aqui, gente, baseada numa obediência do Senhor. Então eu creio que Deus tem um propósito muito grande nisso, porque Deus não me pegou e me colocou em evidência aqui agora, não. Deus me escondeu durante mais de 15 anos para hoje eu estar aqui, para Ele tratar minhas feridas no oculto, para Ele fazer as cirurgias que Ele precisava fazer na minha alma no oculto, porque cirurgia não é feita exposta. Primeiro, porque tem a possibilidade de pegar fungo e bactéria. Segundo, porque não é todo mundo que está preparado, porque a gente precisa de uma frequência dentro de uma sala cirúrgica, onde todo mundo está no mesmo propósito, alinhado, no mesmo espírito. E aqui não é diferente. Deus me trouxe com um propósito cirúrgico na vida de cada pessoa que Ele conectou comigo. Não tem nenhuma pessoa que passou nas minhas mãos até hoje que não foi cirúrgico. Às vezes ela saiu até ferida. Por quê? Porque a cirurgia, na hora que ela termina, ela continua dolorida. O tempo do processo de recuperação dela é um tempo que precisa de cuidado, que precisa de acompanhamento. Eu tô tentando achar um lado aqui por causa da luz. Meu rosto tá ficando escuro de um lado. Então, o que acontece? A gente precisa entender os propósitos, sabe? De cada coisa que acontece na nossa vida. E baseado nisso, Deus ele vai nos dando os direcionamentos para a gente poder viver uma vida segundo a vontade dele, segundo o propósito dele, segundo aquilo que ele tem para mim e para você. E eu quero compartilhar com vocês hoje aquilo que Deus trouxe na minha vida, que transformou minha história. E não foi alguém orar para mim, não foi alguém pôr a mão na minha cabeça, não foi alguém falar na minha cabeça, não foi isso que transformou a minha vida. O que transformou a minha vida foi o Senhor Jesus. A partir do momento que eu coloquei a minha vida diante dele, ele transformou toda a minha história, ele transformou todas as minhas raízes, ele curou todas as minhas dores da alma. Denise, você não sofre, não? Claro que eu sofro, eu sou humana. Ele falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Foi essa promessa que ele me fez. Então eu sofro. Mas hoje eu estou diante do Senhor em pé. E aquilo que vem para poder impedir o propósito, o avançar de Deus na minha vida, não consegue. Porque hoje eu já entendo que Deus tem um propósito, além daquilo que eu penso, que eu imagino. Então hoje eu quero que você curva a sua cabeça aí comigo, onde você estiver. Eu desativei os comentários porque eu preciso de bastante foco, bastante atenção. Eu não posso perder o foco e a atenção aqui, que Deus me deu uma missão muito nobre hoje. Eu preciso completar ela por inteiro. No final eu vou deixar vocês conversar comigo. Pai, nessa manhã eu estou aqui completa, por inteira, baseada naquilo que o Senhor fez na minha vida. E neste momento, Senhor, eu quero me colocar diante da Tua presença, para que o Senhor venha fazer sobre a vida dessas mulheres, assim como o Senhor fez na minha vida. Pai, eu sei que tem mulheres aqui que não se olham no espelho, tem mulheres aqui que não tem tempo com ela, tem mulheres aqui que tem multidões de tarefas e afazeres, mas não tiram um tempo para elas se olharem no espelho e ter um momento com o Senhor. Pai, tem mulheres aqui que nunca teve oportunidade de parar e passar um creme no rosto, sentindo a pele dela, porque a vida foi dura, porque a vida foi difícil. Tem muitas filhas de mulheres aqui que ouviram que para de frescura e para de bobeira, levanta e vai caçar serviço, porque você tem que trabalhar. Mas hoje, Pai, eu vim aqui para poder quebrar esse jugo da escravidão, ó Deus, na mente. Esse jugo, ó Deus, das palavras malditas. Esse jugo, ó Deus, de que nós não podemos nos cuidar porque isso é pecado. Esse jugo de que cuidar da aparência é pecado porque você está perdendo tempo. Pai, nessa manhã, que o Teu Espírito venha sobre a mente de cada uma dessas mulheres e trazer para fora agora, Pai, as feridas da alma relacionadas, ó Deus,
as dores dela, Pai. Tem mulheres aqui que não estão felizes com o seu peso. Tem mulheres aqui que não estão felizes com a sua pele. Tem mulheres aqui que não estão felizes com o seu cabelo. Tem mulheres aqui que não estão felizes, ó Deus, nem mesmo, ó Deus, em se olhar no espelho, mesmo ela sendo linda. As pessoas falam, você é linda. Ela fala, não sei onde você está vendo isso. Pai, nessa manhã, assim como o Senhor atravessou o meu caminho nessa área e me ensinou o autocuidado, porque isso é um mandamento do Senhor, inclusive é o maior mandamento do Senhor. E o inimigo das nossas almas deturpou isso na nossa mente, baseado, ó Deus, nas nossas raízes de religiosidade. Então, nessa manhã, ó Deus, eu quero me colocar diante do Senhor para poder te clamar pelo poder que há no sangue de Jesus. Assim como o Senhor fez na minha vida, ó Deus, faça sobre a vida dessas mulheres. Porque eu creio, ó Deus, que há um propósito com essas mulheres que estão aqui comigo hoje, Pai. Quem está aqui hoje, ó Deus, o Senhor escolheu e separou especificamente para ouvir essa palavra. O Senhor é aquele que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, nessa manhã, ó Deus, toma essas mulheres pelas mãos, aquelas que estão com dores tão profundas, que estão com vontade de desistir, porque ela está com a sensação de que o mundo está caindo sobre a cabeça dela. E é verdade, tá sim, porque o inimigo da sua alma não quer perder a sua vida, mas Jesus atravessou seu caminho e ele te trouxe para poder enxergar a luz que você carrega dentro de você, o Espírito Santo que habita dentro do seu corpo, dentro da sua mente, para poder te dirigir e te guiar aos passos dele. E às vezes sai tudo do lugar mesmo, parece uma casa na hora da faxina. Tem que pôr os móveis todos para fora, a gaveta na hora de organizar. Tira toda a bagunça para limpar tudo e colocar cada coisa no seu lugar. Então, nessa manhã, baseado em todo o processo que o Senhor me fez passar, ó Deus, de mão dada comigo, porque foi eu e o Senhor, eu abençoo a vida delas para que haja libertação da mente, do entendimento e se manifeste no corpo, assim como tem sido na minha vida a cada dia, e que tudo seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém e amém. Lá em Mateus 22, versículo 34, eu quero ler o maior mandamento da palavra para vocês. Eu sei que muitas pessoas ouvem a primeira parte do mandamento, mas esquece da segunda. Nossa nação, já falei, é uma nação onde nós crescemos sendo vítimas. Nós não carregamos a paternidade de Deus em nós desde que nascemos. Nossa nação é uma nação que vitimiza o tempo inteiro e transfere a culpa para o outro. E o que o Espírito Santo me trouxe à mente é que se você está aqui, o Senhor mandou eu te falar que seu tempo de cativeiro, seu tempo onde as pessoas eram culpadas por tudo que aconteceu na sua vida, acabou. Ele atravessou o seu caminho para poder mudar a sua história. E lá em Mateus 22, 34, eu vou ler junto com vocês o maior mandamento da palavra, quando Jesus fala: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus: ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então, eu quero que depois da live você escreva lá nos comentários. Se você tá aqui, anota isso. Não vem pra live sem papel e caneta, não. Se você tá aqui comigo, não escuta a live dormindo, deitado, não. Porque Deus vai falar coisas com você que você vai fazer. Porque a nossa mente, ela precisa romper as barreiras que nós estamos vivendo. Então, o primeiro maior mandamento é onde você vai escrever lá: de toda a tua alma, olha só, de todo o teu coração. Coração fala de sentimento. Toda a tua alma fala daquilo que nós temos que fazer
Então a gente tem que fazer coisas. Então o coração é os sentimentos, a alma é as atividades que nós precisamos fazer e de todo o seu entendimento. É o que nós pensamos. Então você precisa amar a Deus no corpo, na alma e no espírito. E eu vejo que muitas pessoas estão querendo amar o Senhor no espírito, mas esquece do corpo e da alma. O Espírito Santo de Deus que habita em você, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Mas o inimigo da sua alma, que está ao derredor procurando a quem possa tragar, está falando assim, ela não está obedecendo nem o maior mandamento. Eu posso tocar nela. Porque quando você ama ao Senhor só com o seu espírito, quando você pensa em Deus, quando você tá na igreja, quando você tá cantando, quando você tá aqui ouvindo a live, você tá amando a Deus no espírito e no corpo, porque você tá vendo e ouvindo, mas na hora que acaba isso aqui, acabou. Agora, quando você ama a Deus de todo o seu coração, coração, quando fala coração, nosso coração é aqui, gente, não é aqui não. Mas o coração, quando Deus se refere ao coração, ele está falando dos sentimentos. Porque é no coração, é do coração que procedem as saídas da alma. É no sentimento, é quando você sente algo, é que você sente a tristeza, a alegria, vem dos sentimentos daquilo que você está carregando dentro de você, baseado naquilo que foi feito no seu coração, no sentimento. Não existe coração que não, deixa eu falar com você. O coração aqui, ele nem é aqui, ó, igual todo mundo fala, o coração é aqui, ó. É aqui de baixo, aqui bem no meio do peito de baixo, com a pontinha virada para cá. Então, na verdade, ele é aqui. Não é nem aqui onde a gente aprendeu. E por que eu tô querendo desconstruir isso? Porque nós aprendemos muitas coisas que não era baseado na palavra, era no raso. E o que Deus está falando, que eu quero o seu amor, filha, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Então, ele falou primeiro coração. Coração se refere a sentimento. Sentimento é o pensamento. Quando você pensa algo, você sente. Então, se eu tô vendo aqui agora a minha tela, é uma onça. Quando eu vejo uma onça, eu tenho um sentimento. O sentimento que vem à minha mente é um dia que eu ouvi o meu apóstolo falar com meu marido assim: deixa ela, que Deus vai usar ela assim. Mas ele vai cortar as unhas dela, vai lixar as unhas dela, mas ela é assim, uma onça. E se cortar as unhas dela e tirar essa brabeza dela, ela morre. Ela vai ficar igual uma pilastra seca. Não pode. Isso é a essência dela. Isso que veio, olha só, uma imagem gerou no meu pensamento uma lembrança que me gerou um sentimento. Então, olha só, eu vejo, isso aqui fala do meu corpo. Então, tudo que eu vejo ou adora a Deus, ou ama a Deus de todo coração, de todo entendimento, ou desagrada a Deus. Então, se eu tô vendo piada de chocarrice, se eu tô vendo vídeo que denigra a imagem do ser humano, vídeo idiota, engraçado porque o outro tá sendo maltratado, eu tô denegrindo, eu não tô amando a Deus de todo o meu coração. Se eu tô vendo, ouvindo, comendo, sentindo e pegando, eu tô usando o meu corpo, os 5 sentidos. Os 5 sentidos é a mesma coisa que Deus usa, o diabo quer usar para ele. Então você ama a Deus quando você escolhe o que você vê, com quem você conversa, o que você escuta, o que você fala, o que você sente e o que você come, o que você pega. Primeira coisa, a água. Você tá tomando no mínimo 2 litros de água por dia? Se não tá, você tá em desobediência a Deus, você não tá cuidando do seu corpo. Porque a água é o elemento principal de Deus no corpo. 70% da composição da célula para fazer uma mitose, que é o quê? Multiplicação da célula, precisa da água. Então, suas células não estão renovando. Se você não toma 2 litros de água, você tá pecando.
pecando. Por quê? Porque Deus ele falou que você precisa cuidar do templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo é você. Deus mora dentro de você. Então eu vou continuar aqui. Então ame a Deus sobre todo o teu coração. Então hoje eu quero pôr você para pensar. Você está amando a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento? Entendimento fala de conhecimento, de mente, daquilo que eu entendo segundo a vontade de Deus. Não aquilo que eu entendo segundo aquilo que veio passando de geração a geração. Aquilo que veio da minha cultura, aquilo que veio da minha herança geracional, da minha herança familiar, seja ela boa, seja ela ruim, na sua cabeça eu não sei. Graças a Deus, na minha cabeça, a minha herança familiar era péssima. Por isso eu agarrei com Jesus e falei, muda minha história. Mas hoje eu entendo, não é linda. A minha herança familiar é maravilhosa. Por quê? Porque é nela que eu fui construída para poder destruir as obras do diabo. É nessa família que Deus me colocou para poder interromper o ciclo de sofrimento na minha vida e daqueles que me cercam. E aí, quando eu ouço, este é o primeiro e maior mandamento. Então, hoje eu quero te perguntar, você já está cumprindo o primeiro e maior mandamento? Sentimento, corpo, alma, entendimento. Tudo que respira, louve ao Senhor. Ou você está junto com aquilo que não louva ao Senhor? Se você está junto com aquilo que não louva ao Senhor, você está pecando, porque você não está obedecendo o maior mandamento de Deus. Nesse momento da sua vida, se você está aqui comigo, é um momento que Deus vai te separar e vai te isolar mesmo. É um momento que não tem tempo para poder ter aquilo que não é de Deus na sua vida. Não é tempo para caminhar em plano baixo. Não. Se Deus te conectou comigo, Deus tem uma missão para você. Se você está aqui comigo 6 horas da manhã, principalmente Deus tem uma missão dobrada. Pode ser que quem vai assistir essa live depois na próxima ele vai querer fazer 6 horas da manhã. Mas se você já está aqui hoje, Deus já tem uma missão preparada para você ainda no final desse propósito. Eu tenho convicção em Deus, porque aquele que me chamou é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E é baseado nessa fé do que eu tenho visto Ele realizar na minha vida e nas pessoas que me cercam, é que eu estou afirmando isso para você. E agora eu gosto do segundo, semelhante a ele. Se você não está obedecendo o primeiro, você vai ter que começar a obedecer. Então, você vai precisar começar a parar de ver coisa, parar de ouvir coisa, parar de sentir coisa e começar a entender o que Deus quer que você faça. O que Deus quer que você conheça, do que Deus quer que você entenda. E como às vezes a gente já perdeu muito tempo, vai ter que ser no processo acelerado. Tudo que você fizer vai ter que ser para poder entender o que Deus está buscando de você. Então você vai ter que ver para Jesus, olhar para Jesus, sentir Jesus, comer Jesus, pegar em Jesus e obedecer Jesus. Primeira coisa, 2 litros de água. Comece com a água para suas células serem limpas, transformadas. 2 litros de água porque quando a célula é transformada, a nossa mente muda e o nosso corpo reflete essas transformações. Então, eu tive que aprender a beber água. Foi o primeiro passo da minha vida. Quando Deus começou a falar que queria mudar minha história. Quando eu fiz uma análise de pele, eu tinha 86 anos, 87 anos, na máquina. E perguntaram, você bebe água? Não. Com 23 anos eu não bebia água. Eu tava com a pele de uma pessoa de 87. A pele é o maior órgão do corpo, é aquela que reflete tudo que o seu corpo tá vivendo lá dentro. Então, quando eu olho para o seu corpo, quando eu olho para a sua face, quando eu olho para a sua pele, eu consigo ver nela o que está dentro do seu corpo. Esse é o dom que Deus me deu, mas Ele me deu para a clínica, no tempo da clínica. Agora, o meu tempo é na palavra de te ensinar a fazer sozinho. E do jeito que Ele fez comigo, Ele faz com você. Então, a primeira coisa, beber água e amar a Deus de todo. Então, entendimento, entenda isso. Deus está me dando um direcionamento para a sua vida, já que vocês precisam de direcionamento claro. O segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo. Ame ao seu próximo vem primeiro, mas é como a si mesmo. Isso aqui
erro na hora da tradução. Na hora que traduziu do grego, da palavra do original da Bíblia para o português, ficou: ame ao seu próximo como a si mesmo. Igualzinho o brasileiro já faz, igualzinho já é. É primeiro o outro e depois eu, como o seu próximo. A palavra próximo veio primeiro. A palavra próximo vem primeiro, mas é como a mim. Se eu não tô me amando, para tudo que você tá fazendo, não faz não. Se você não tá conseguindo se amar, o que você tá entregando pro outro, não tá servindo de nada, vai servir de seta de acusação depois que ele vai falar: eu fiz tudo para você e você não faz nada para mim. Eu faço tudo para você e você não me ajuda com nada. Eu tento e eu não consigo. Sempre vai ser pouco. E você sempre vai estar frustrado com Deus, com você e com o próximo. Porque você está tentando agradar o próximo antes de viver o primeiro maior mandamento, que é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, no sentimento, no corpo, na alma e no espírito. Então, quando você fala de corpo, quando eu falo de coração, o coração é aquele que bombeia o sangue para o corpo inteiro. Nós estamos falando de sentimento de amor, o coração do homem e da mulher que aparece nos filmes e na novela, não. Isso é mentira do diabo. O coração é aquele que mais trabalha, o músculo que faz assim o tempo inteiro e que bombeia sangue para o corpo inteiro. Então, o seu coração, ele depende da água para poder renovar as células, para poder ter tudo em equilíbrio dentro do corpo, para ele funcionar. Quando fala de alma, tá falando do seu sentimento, daquilo que Deus quer fazer em você. Olha só, Deus está me dando uma outra palavra, Deus está trazendo uma mensagem nova aqui sobre a minha mente. E quando fala de entendimento, é obediência, faz o que está sendo mandado, você quer só ouvir. Está obeso espiritual, você ouve muito e não faz nada. Então obedece. Então a primeira base desse mandamento agora é amar a Deus sobre todas as coisas. No seu entendimento você vai tomar água. E ao próximo como a ti mesmo. Como que eu amo ao próximo se eu não estou me amando? E como que eu descobri que eu não me amava? E ao próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, desses dois mandamentos, Deus vai te dar um caderno onde ele vai te ensinar a fazer isso aqui. Esse aqui foi o primeiro caderno que eu tive de experiências com Deus, onde eu anotava tudo que eu vivia, todo sofrimento, toda a dor, toda a angústia, toda a tristeza. Tem oração aqui que eu peço perdão a Deus hoje, baseado naquilo que eu vivi, porque naquela época minha alma estava ferida. Hoje quando eu olho para minha história para trás, eu falo isso, dependia disso a minha vida para mim estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. E como que eu sei? Porque eu não perdi a promessa e nem perdi a raiz daquilo que Deus me entregou. E ele preparou tudo. E como que ele preparou tudo? Ele me ensinou a me amar. Ele me ensinou a me amar com 15 anos, só que eu não sabia como é que eu fazia, porque eu era acostumada a ouvir que isso era bobeira, isso era frescura, isso era coisa de gente rico, que isso não era coisa não, que eu tinha era que trabalhar, que coisa de pele, de cuidar da gente, era coisa para quem tinha dinheiro. Mentira, isso é coisa de quem é filho de Deus. Se você é filho de Deus, Deus quer te ensinar isso. Porque foi cuidando da minha pele que ele me ensinou. Acho que faltou o meu paninho aqui, porque eu tô sem paninho, mas eu vou fazer com a minha toalha mesmo. Então, foi cuidando da minha pele que ele me ensinou o amor próprio. E quando eu escrevi essa forma de autocuidado, e que ele falou, isso vai ser aquilo que eu vou te conduzir ao seu propósito. Foi em 2011. E desde 2011, onde eu ia fazer limpeza de pele, eu levava o meu caderninho de oração. Eu tinha esse que era das experiências com Deus. Eu tinha um pequenininho, tenho, né? Até hoje eu continuo carregando os meus caderninhos.
que é onde eu escrevo o nome das pessoas e das orações que eu faço. Então eu vou, para onde eu vou, eu tenho um propósito. Qual que é o propósito? Senhor, aquela pessoa que o Senhor colocou na minha vida é para isso, é para isso, é para isso. O que o Senhor quer fazer com ela? E aí eu vou anotando tudo. Então vão começar a abrir o entendimento em Deus para Ele poder cuidar de você. E o primeiro passo para isso é o que acontece no Chá da Beleza. O Chá da Beleza é onde Deus realiza o impossível. Então eu acredito que todas vocês que estão comigo aqui no online vão ter oportunidade de participar de um Chá da Beleza, até quem está nos Estados Unidos, porque nós estamos sendo enviadas muito rápido, está sendo algo muito poderoso, porque Deus, quando Ele se manifesta, Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E o que o Senhor me ensinou? A cuidar da minha pele. E cuidando da minha pele, esse é o gel de limpeza que eu uso. Denise, por que você usa os produtos da Amway? Porque todos são veganos, tirados diretamente das plantas, não tem processo químico neles. E eu estudei eles muito, porque o meu entendimento, quando Deus me deu essa palavra, quando eu entendi que o autocuidado, que eu precisava aprender a cuidar de mim, todo entendimento, tudo que eu fosse fazer tinha que ser para a glória de Deus. E desde 2013 ele estava falando comigo, começa a cuidar de você, você precisa ter tempo com você. Ele me tirou dos meus afazeres, de tudo que eu fazia. Eu já limpava a pele dos outros, mas ele falou comigo, agora é um tempo em casa, agora é um tempo de solitude, eu e você. Agora é um tempo onde você vai aprender a ouvir minha voz e se olhar no espelho, porque você já limpou a pele de muita gente. Então hoje, até agora, o que você já fez para muita gente, mas às vezes você não fez aquilo que você tinha que fazer para você. E à medida que você vai limpando o seu rosto, você vai sentindo a sua pele, você vai tendo conexões neurais que vai falando com você assim, você é amada, você é importante, você está se sentindo. Nesse momento, o corpo, ele vai tendo as reações baseadas naquilo que você está fazendo. E foi assim que eu descobri que Deus queria que eu aprendesse a me amar. Porque à medida que eu ia fazendo isso, gente, é a melhor sensação do mundo. À medida que você vai usando a sua própria mão e vendo que Deus te deu seus dons, seus talentos, que Deus colocou coisas grandiosas nas suas mãos, é porque Ele acreditava em você. Aqueles que têm a família já pronta, a família que Ele te deu é porque ela dependia das suas mãos para poder funcionar. Deus colocou um corpo vivo nas suas mãos, que a família é um corpo vivo, onde cada um tem a sua função. E Deus foi me ensinando a olhar no espelho e olhar no meu olho. E enquanto eu olhava nos meus olhos, Deus ia me mostrando as minhas raízes e falando assim, filha, não é porque você passou por isso, não é porque você passou por aquilo, não é porque você passou por todos os abusos, por toda rejeição, por todo abandono, por todo sofrimento, por toda dor que eu te abandonei, eu continuo do seu lado. Filha, enquanto você está fazendo isso, eu estou te mostrando aqui que eu te amo, mas eu preciso de você para fazer aquilo que é seu na terra. Por muitas vezes você rejeitou fazer por causa das dores, dos traumas, as formas que eram cobradas. Mas filha, nesse momento, eu tô aqui te ajudando a limpar. Fala para mim tudo que tá doendo. Fala para mim tudo aquilo que as pessoas fizeram, que você tá sentindo triste. Coloca aqui para fora. Nesse momento eu orava ao Senhor. E o Senhor ia limpando. Não era só meu rosto, não. O primeiro cuidado com a pele, o Senhor foi me transformando de uma maneira que enquanto eu olhava para os meus olhos dentro do espelho, eu via Deus em mim. Você já viu Deus em você? Quando você para na frente do espelho, você consegue ver Deus em você? Quando você está na frente do espelho cuidando de você, você consegue sentir o amor do seu pai por você? Se você não consegue, você não está se amando e você não está se deixando ser amada pelo seu pai. Então eu preciso te dizer isso. Nós precisamos quebrar isso. E no seu entendimento hoje,
Coloca amor nas minhas palavras. Não adianta você fazer nada para os outros, para a igreja, para a família, para todo mundo, sendo que você ainda não consegue sentir o amor do seu pai, você só está vivendo como escravo. E Deus não te chamou para ser escravo, Deus te chamou para ser filha. E filha, aproveita da companhia do pai e desfruta da presença dele. E nessa manhã eu quero te ensinar a orar ao seu pai, enquanto você limpa seu rosto. Denise, eu não tenho dinheiro. Tem sim, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, ele já proveu todas as coisas. Você vai ter que levantar a bunda da cadeira, do sofá e ver o que Deus colocou nas suas mãos e ir atrás e falar assim, eu quero. Se Deus transformou a vida dela, a história dela dessa forma, e ele me conectou com ela e está falando isso comigo, eu quero, eu vou fazer isso. Ah, Denise, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu sei o que eu estava vivendo. E eu não quero medir a minha dor com a sua, porque não é para isso que eu fui chamada, até porque isso não alimenta o meu pai, porque o meu pai, ele fala que todo o meu entendimento, todo o meu pensamento, toda a minha alma tem que adorar ele. Então o que eu quero é aquilo que o meu pai quer. Então hoje eu te falo, a primeira coisa, comece a cuidar de você. Eu escolhi essa linha de produto porque eu sempre fui muito alérgica, tudo me deu problema, mas talvez a linha que você escolher aí é essa mesmo. Ah, Denise, não, eu quero ir com essa linha sua. A nossa equipe do Curadas para Curar, eles estão com tudo preparado. Deus preparou um time inteiro de 8 mulheres e mais as pessoas que passaram pela minha vida estão me ajudando e me auxiliando para poder te ajudar nisso. Não tenta queimar a etapa, não. Não tenta fugir do processo de novo, não. Começa a fazer isso, olha nos seus olhos e vai limpando. À medida que você for olhando nos seus olhos, vai falando com o Espírito Santo. Onde que o Senhor estava? Como que era? Me conta como que era, me mostra como que era. O Senhor me mostrou os meus abusos, os abusos que eu passei. Meus não. Os abusos que eu passei, Deus me mostrou no meu primeiro ano de casamento. Eu falei assim, Senhor, eu nunca fui uma mulher promíscua porque eu escolhi. Eu nunca fui uma mulher de rua, eu nunca fui uma mulher bandida, eu nunca fui uma mulher que ficava na rua buscando sexo para suprir necessidade, para me vender. Mas por que eu vivi essa vida? O Senhor me mostrou as raízes do abuso. Foram 3 dias orando e lendo a Bíblia e Deus me deu um livro específico. O Senhor me curou dentro da minha casa, no jejum, na oração, de joelho. Mas ele me deu direção para fazer isso. E ele me visitou em sonho. E no sonho que ele me visitou, eu chamei minha mãe e contei para ela. Deus confirmou que era aquilo mesmo. Deus está fazendo mulheres aqui relembrar de traumas que elas nunca imaginaram que ia viver. E a parte mais demorada e mais longa é essa. Porque é a parte onde o Espírito Santo precisa de você por inteiro. De corpo, de alma, de entendimento. Para ele te mostrar. Mas todo o seu corpo, toda a sua alma, todo o seu entendimento tem que estar adorando a Deus verdadeiramente. E muitas das vezes nós estamos mentindo. Nós ouvimos uma live, nós estamos aqui, mas na hora que a gente sai daqui, a gente vai falar mal do outro. Na hora que a gente sai daqui, a gente vai contar mentira. Começa a ter um momento de solidão mesmo, longe de tudo. Eu precisei ficar afastada por praticamente 7 anos das minhas convivências normais que estavam relacionadas aos meus traumas. Deus me afastou, Deus me arrancou. Foi sofrido? Foi. Foi doído? Foi. Quem falou que ia ser fácil? Isso ele não falou, não li isso aqui para você. Vai doer, vai trazer sofrimento, mas vai trazer transformação, libertação, cura, arrependimento. E vai trazer o seu propósito original. Você vai conectar com seu pai, olho no olho. Quando você olhar em você, você vai ver o seu pai. Porque ele falou que você era a imagem e semelhança dele. E por isso que ele te pediu, me ame sobre todas as coisas. Porque se você me amar, você tem que se amar. Porque eu sou o seu pai e eu amo você e habito dentro de você. E preciso de você para caminhar na terra. Porque o nosso pai é um espírito, ele precisa do nosso corpo, mas ele precisa do nosso corpo em obediência a ele.
Então, o primeiro passo é a oração. Não adianta você ficar aqui comigo ouvindo live e não fazer o que eu tô falando. Não vai gerar resultado. Mas se você tá aqui comigo e vai fazer o que eu tô falando, o Senhor falou que ia acelerar o processo. De 10 anos em 1 ano. Eu falei assim, Deus, mas o que eu vivi em 10, ele vai viver em 1 por quê? Falou assim, porque os dias são maus e eu tô querendo cumprir o meu propósito na terra, que é anunciar o reino de Deus sobre a terra para todas as pessoas. Então, seja rápido, obedeça. Se você tá aqui é porque Deus tem propósito seu aqui, juntamente comigo. Deus tem algo lindo para fazer na sua vida. O segundo passo é o tônico. E aí, enquanto eu comecei a usar o tônico, baseado naquela experiência dos meus 15 anos, olha só, gente, eu só fui obedecer com 23. Eu já tinha vivido essa experiência. Com 19 eu comecei a cuidar dos outros. Com 23 eu me olhei numa máquina e aí Deus precisou me confrontar no corpo, na alma e no espírito. E aí eu me olhei no espelho, e enquanto eu me olhei no espelho, Deus me mostrou exatamente o que Ele queria fazer. E aí o segundo passo do tônico é a parte do fortalecimento. Quando nós oramos e entregamos a Deus todos os nossos sofrimentos, pode falar com Deus que você está triste, pode falar com Deus que a sua irmã pecou contra você, que ela mentiu, que ela te enganou, pode falar com Deus. Mas depois a palavra dele vai vir para refrigerar a sua alma. Então, toda vez que eu apresentava a Deus as minhas orações, minhas súplicas, ele vinha com um versículo. Eu abria a palavra e era tão lindo que o versículo que eu abri, ele falava tão intimamente comigo, que eu ficava tão maravilhada. E aí eu falava assim, Deus, obrigado. E aí aquela angústia, aquela tristeza daquela irmã, daquele irmão, daquela coisa, daquele momento, passava. Por quê? Porque o tônico, ele representa a palavra de Deus na nossa vida. E à medida que eu fui construindo as etapas do meu conhecimento em Deus, ele foi se revelando a mim. E ele falou, filha, o tônico, olha como que sua pele fica dura agora, ó, fica firminha, eu coloco tudo no lugar. O tônico é para fortalecer. A palavra de Deus é para nos fortalecer, ela coloca tudo no lugar. Então, quando eu vim e abria a palavra e ele falava, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Eu falava, nossa, Deus levou meus pecados, intercedeu pelas minhas transgressões, eu tô perdoada. Ai, glória a Deus. Aí eu saía dali limpa, linda, fortalecida. E por último ele falava, e durante o dia você vai ser afrontado, durante o dia você vai viver muita provação. Eu sei que tem gente aqui que tá vivendo coisas que ele nunca imaginou viver, que ele falou assim, nossa Deus, como é difícil, tá pior do que eu imaginava desde que eu comecei o propósito, eu não consigo nada, tá tudo fora do lugar. Aí ele veio com o protetor e falou comigo assim, filha, você vai usar o protetor todos os dias, porque o protetor vai te proteger dos raios solares, o protetor vai proteger a sua pele, dos ataques da poluição do ambiente que você nem tá vendo, tem coisas que você nem vê, mas o protetor te protege. Por exemplo, você não vê um raio UVB e UVA aí pulando na sua frente e entrando na sua pele, mas ele existe. Você não vê uma célula cancerígena sendo ativada porque você não usou o protetor e aí aquele calor fez você queimar a sua pele e aí por isso desenvolveu as células cancerígenas. O protetor é o Espírito Santo, o Consolador, ele te deu o protetor solar, ele te deu o Espírito Santo, que é o seu protetor, que te livra, que intercede por você com gemidos inexprimíveis, que não tem nada que você está vivendo, que você está passando, que ele não está vendo, não tem nada que você está vivenciando, que ele não está vendo junto com você. E aí quando isso tudo aconteceu na minha mente, olha só que eu demorei quase 18 anos para viver todo esse processo do início até agora, onde Deus está me revelando por inteiro o propósito pelo qual eu fui chamado. Por que Ele me treinou com tanta
maestria na área da pele, porque ele me mostra a alma das pessoas através da pele, porque que ele tá me colocando para fazer uma faculdade, para mim achar o meu conhecimento que ele já me deu na palavra dentro da parte científica. Gente, vocês têm noção do que é isso para Deus? Não é nada, mas para mim é um resultado muito grande, porque Deus me entregou coisas ocultas e escondidas que eu não sabia, baseado no autocuidado, que eu não sabia me cuidar. Uma pessoa que passa pelo abuso, ela não sabe o que é se cuidar, então a primeira coisa que nós precisamos aprender é se cuidar. E todas vocês foram abusadas de alguma forma, ou emocionalmente, ou sexualmente, ou fisicamente por agressão de pai, de mãe. De alguma forma você sofreu algum tipo de agressão. Você não tá aqui à toa, não. Você não chegou aqui porque sua vida tá mil maravilhas, não. Você chegou aqui porque você passou por algum tipo de abuso vindo de alguma raiz. E essa raiz é baseada no pecado original, lá no Jardim do Éden. Não é minha culpa e não é sua culpa. O que nós precisamos ter é obedecer aos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então eu vou trocar. E a mim para que eu possa amar o próximo. Então eu preciso me amar para que eu possa amar o próximo. E a forma que Deus escolheu para me ensinar a me amar foi cuidando da minha pele. E quando eu comecei a viver esse processo, Deus começou a desenterrar coisas grandes. Então começou a trazer à minha mente coisas do passado que eu não imaginava, sentimentos que eu tinha baseado em atitudes de pessoa. Muitas vezes eu já chorei, já gritei com pessoas que estão aqui nessa live. Muitas vezes no ministério nosso, muitas pessoas foram agredidas por mim no meu momento de ira, de dor, de sofrimento, mas elas faziam parte do meu propósito e Deus tinha preparado elas para mim. O meu marido apanhou a ponto de sangrar quando eu ainda namorava com ele. Eu já perguntei umas 4 vezes o que você sentia quando eu fazia isso. Ele nunca responde. Eu era uma pessoa extremamente agressiva, arrogante, tupetuda, infeliz, amargurada de corpo, de alma e de espírito, triste. Mas Deus, quando Ele escolhe transformar, Ele transforma por inteiro. Então, não se permita, não deixa o inimigo travar a sua vida e não deixar você viver aquilo que Deus tem para você, não, porque Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. Deus te trouxe aqui para poder te ensinar a se amar, sim. Ele te trouxe aqui para te ensinar a cuidar da sua pele e do seu rosto, para você conseguir olhar dentro dos seus olhos e ver que você é amada do Pai, que você é uma princesa do Senhor. O segundo passo do nosso ministério, do propósito, é você aprender a se amar. Manda mesmo aviãozinho para todo mundo agora, mas essa parte era para você. Essa parte era para você. Essa parte era para você. Se você quer ser curada para curar, essa parte você precisa viver. Deus te trouxe aqui para viver ela. E por último, eu aprendi que os óleos essenciais são óleos que são retirados da natureza. E Deus me deu uma clínica para mim aprender tudo lá dentro, porque eu não acreditava em nada. Eu era assim cética, eu não acreditava nas pessoas, eu tinha medo das pessoas, eu era agressiva. Esse aqui é o óleo de limão siciliano. É a respiração profunda. Você pode fazer isso com chá de hortelã na sua casa, você pode fazer isso com chá de camomila, você pode fazer isso com um matinho que tiver, que você gosta do cheiro no seu quintal. Respira profundo 5 vezes. Eu vou mostrar para vocês como que é o processo de oxigenar o cérebro. Puxa, nessa hora que você puxa oxigênio, você leva oxigênio para o seu cérebro, porque o oxigênio primeiro tem que ir no pulmão para depois ele conseguir chegar no cérebro. E aqui, quando você inala alguma coisa que tem algo olfativo, o cheiro,
O cheiro tem o poder de ativar o seu sistema límbico, o responsável pelas suas emoções, onde está o centro das suas emoções. E dependendo do cheiro, ele te ajuda a te dar energia ou te acalmar. Se você está com depressão, a gente usa o limão siciliano para te energizar. Se você precisa de acalmar, diminuir a ansiedade, nós vamos usar uma lavanda. E Deus foi me treinando dessa forma, dentro de uma clínica, para me poder parar com toda dúvida, todo espírito de dúvida, de medo, de engano. Eu vivi o processo dentro de uma clínica por mais de 8 anos. Eu cheguei a trabalhar na área de pele por 18 anos. E hoje eu tô aqui para poder ensinar você a viver com Deus igual Ele me ensinou, baseado na pele. Então, o meu período na pele foi porque eu ia ser especialista de pele ou pelo propósito de Deus? Era pelo propósito de Deus, e é por isso que eu tô aqui para te dizer, o propósito que Deus tem na sua vida só você pode fazer. Comece se amando hoje. Comece se amando hoje. Eu vou liberar um questionário, eu vou liberar umas perguntas. O link de perguntas é um formulário nos grupos de WhatsApp, onde você vai responder os formulários e vai encaminhar. Ele é online, então você vai responder com verdade. Baseado no que você responder ali, nós vamos dar direcionamento para a sua vida, para aquilo que Deus quer operar. Vamos saber onde que sua vida está paralisada, porque junto com o processo do autocuidado, agora eu quero colocar vocês para fazer atividade. Agora eu vou colocar vocês para viver o processo em Deus, porque Deus ensinou você a se amar. E se amar em todas as áreas. O meu problema era no físico, porque eu não me amava fisicamente, eu não tinha cuidado comigo. Mas eu sei que tem mulheres aqui que são extremamente cuidadosas com ela, que ela não tem dificuldade nesse problema, nesse aspecto. Mas tem que fazer o autocuidado com a pele, tem que limpar, tonificar e proteger. Por quê, Denise? Porque se você está aqui, Deus tem um propósito com você. Ele vai usar essa ferramenta nas suas mãos para poder tratar outras pessoas, para que outras pessoas se sintam amadas. Porque na hora que você começar a cuidar de você, eu vou mostrar como que você pode transformar a vida da pessoa, só fazendo isso aqui no rosto dela. Como que você pode ajudar alguém a sair de uma depressão, só colocando creme no rosto dela e fazendo isso aqui que você fez, que você me viu fazer, né? E aí vai vir um chá da beleza. O primeiro chá da beleza desse grupo do propósito, ele vai acontecer lá no Espírito Santo. Primeiro chá da beleza de uma pessoa que está nesse grupo do propósito agora, desde que o ministério foi lançado, ele vai acontecer no Espírito Santo. Se você está aqui comigo, você vai ter o privilégio de acompanhar isso, e pode ser que o próximo seja na sua cidade. E nós vamos fazer junto com um time, por isso que nós temos mulheres curadas aqui, para curar, porque elas vão te ajudar. Nós temos mulheres na cadeia esperando um chá da beleza lá, que é o Ministério Curados para Curar vai fazer. E você pode ser uma dessas mulheres que vai ter que ir comigo dentro de um presídio para você ver como que a sua vida é boa, como que Deus fez com você. Então, que Deus abençoe sua vida. Eu vou orar para encerrar essa live, para poder dizer a você que Deus vai fazer infinitamente mais do que você imaginou e do que você pensou, porque Ele tem coisas poderosas para realizar na sua vida e através da sua vida. Tá aberto os comentários, se você quiser falar alguma coisa, pode falar. Eu vou orar para você nessa manhã. E eu quero que você procure a administradora do seu grupo e fale: eu quero começar a me cuidar hoje. Eu quero começar a me cuidar hoje. Como que eu faço para poder começar? Eu quero esses mesmos produtos também, ou então eu quero a direção, é o gel, o tônico e um protetor. Você vai fazer isso. Se você já tem na sua casa, você já vai fazer isso com os que você tem. Se você não tem, você já pode procurar a administradora do seu grupo, que ela tem um suporte para poder te dar, porque esses produtos que nós usamos aqui, nós utilizamos o recurso para financiar os chás da beleza, as visitas no presídio, os nossos projetos. Tem livro que vai sair aí, é o ministério que está custeando o livro. Então, vocês estão fazendo parte de uma grande obra. Deixe vocês serem instrumento do Espírito Santo para poder semear nesse ministério, porque quem sabe vai ser aqui que você vai frutificar.
Continue na sua igreja, não estou tirando ninguém de igreja, tá, gente? Isso é um ministério independente de igreja. Aqui nós viemos para encontrar as pessoas que estão perdidas, independente de religião. Independente de religião, Deus me chamou para cuidar de todas as áreas da vida da mulher. Física, espiritual, emocional. Vocês estão ouvindo a parte espiritual, porque é a parte espiritual que me trouxe ao meu propósito. E é através do espiritual que eu consigo te direcionar para o seu propósito. Mas tem mulheres aqui que vão ser usadas na área empresarial. O Senhor me faz ver aqui que tem mulheres aqui que vão ser usadas na área de aconselhamento. O Senhor me faz ver aqui que tem mulheres que vão ser usadas na área do acolhimento. Na hora que a primeira curada digitar uma mensagem lá no nosso direct, ela vai acolher. Tem mulheres aqui que Deus vai usar na área do recrutamento, do treinamento, do planejamento, da organização. Tem mulheres aqui que Deus vai prosperar financeiramente sobre a sua vida. De maneira tão tremenda, você vai lembrar dessa palavra e vai falar assim: aquela palavra, naquele momento, naquele período, quando eu descobri a área da minha vida que estava travada, o Senhor vai romper. Tem tanta coisa amarrada sobre a sua vida no mundo espiritual, tem tanta herança. Não é de homem, mas é do céu sobre a sua vida, porque Deus conhece seu coração. E Ele vai destravar isso tudo no mundo espiritual e vai te entregar. Porque a palavra de Deus diz que as obras das trevas vão ser destruídas pelas obras da luz. E você vai ser utilizada como uma financiadora das obras da luz, porque você já financiou tanto as obras das trevas. Satanás já te usou tanto para alimentar vícios, para alimentar aquilo que era oculto, aquilo que era escondido, que agora que o Senhor está trazendo luz sobre a sua vida, Ele vai te usar para poder alimentar as obras da luz. E é por isso que Ele vai te prosperar, porque Ele conhece seu coração. Seu coração nunca teve preso a dinheiro. Seu coração nunca teve no dinheiro. Seu coração sempre esteve rendido à obediência. E é por isso que Ele conhece seu coração e que Ele vai fazer infinitamente mais. E você vai testemunhar disso. Eu sei que você vai testemunhar disso. Pai, nessa manhã, assim como o Senhor trouxe essa palavra de amor, mas de confronto, de amor, mas de direção para tomada de atitude, de amor, mas de posicionamento no Espírito, o Senhor vai dar, ó Deus, a condição, a capacidade. Surpreenda essas mulheres, ó Deus, assim como o Senhor fez na minha vida. Dê a elas ousadia, coragem, ó Deus, de fazer aquilo que elas nunca fizeram, para se cuidar, não para fazer para o outro, para que o outro veja, não para comprar uma roupa de marca, não para comprar um relógio da moda, não para ter o celular da última geração, não para poder passar uma noitada na rua, não para poder fazer a viagem dos sonhos, sendo que ela ainda não aprendeu a se amar. Mas que nessa manhã, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor coloque luz sobre as áreas, ó Deus, de amor da vida dessas mulheres. As mulheres que não aprenderam a ser cuidadas desde criança, que não foram cuidadas nem pelas suas mães, que não foram cuidadas por aqueles que eram para proteger, que elas não conseguem entender que o Senhor é um Deus que cuida, que o Senhor é um Deus que renova todas as coisas, que o Senhor é um Deus que traz à memória aquilo que dá esperança. Mas hoje, ó Deus, nessa manhã, é uma manhã que não tem choro, porque está mexendo no emocional. Mas é uma manhã que o Senhor está tratando, ó Deus, com as raízes da dor, com as raízes do sofrimento, com as raízes, ó Deus, onde elas estão paralisadas, que é no amor próprio, que é no amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, obedecendo aos seus mandamentos, ó Deus. Ouvindo somente aquilo, ó Deus, que o Senhor quer que elas ouçam, vendo somente aquilo que o Senhor quer que elas ouçam, lembrando que o teu Espírito habita dentro delas e está com elas em todo o tempo, até quando elas estão fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Começa, ó Deus, a dar discernimento de espírito sobre elas mesmas, que elas não possam olhar para os outros e começar a apontar e acusar, mas que elas possam, através do teu Espírito, olhar para elas,
que tudo que o Senhor está mostrando é para elas, que tudo que o Senhor está falando é para elas, porque o Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com o Senhor, e elas estão comprometidas com o teu chamado, com o teu propósito. Elas estão, ó Deus, rendidas diante do Senhor aqui, ó Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar na vida delas. Então, nessa manhã eu te peço, quebra todas as barreiras, ó Deus, seja elas financeiras, seja elas emocionais, sejam elas espirituais, seja ela, ó Deus, da força da maldade, ó Deus, que atua sobre os pensamentos, mas que os pensamentos delas sejam bons, sejam agradáveis, ó Deus, a ti. Porque o que a tua palavra diz é que o Senhor é aquele que nos ama e que confunde, ó Deus, aquilo que veio para nos destruir. Então, Pai, que elas não possam estar confiadas em mim, mas que o teu Espírito testifique sobre a mente, sobre o coração. Aquelas que não têm recurso nenhum, que o Senhor possa prover, ó Deus, um presente, que o Senhor possa prover, ó Deus, um recurso, e o teu Espírito vai falar, filha, esse recurso é para você cuidar de você. Eu estou mandando para você cuidar de você e nós vamos ouvir os testemunhos, ó Deus. Assim como o Senhor fez na minha vida, eu também não tinha recurso, mas o Senhor foi aquele que proveu e fez na minha vida e abundou em mim através do propósito, através daquilo que o Senhor estava colocando luz. Muito obrigado, Pai, por cada processo, por cada etapa vencida. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor se faz presente. Muito obrigado, porque o Senhor está cuidando de mim. Muito obrigado, porque os meus olhos, os meus ouvidos, os meus 5 sentidos, em especial todo o meu corpo, está, ó Deus, na terra, para obedecer à direção do teu Espírito. Eu tenho plena convicção disso. E nesse momento, ó Deus, eu sou grata a Ti por cada vida colocada aqui, por cada mulher do nosso ministério Curados para Curar. Eu apresento diante do Senhor a vida da Marlene, da Angélica, da Raquel, da Inara, da Poliane, da Virgínia, da Soninha e agora as nossas ajudadoras, ó Deus, aquelas que estão no preparo para poder compor esse ministério, que já participaram do processo. Toma nas tuas mãos a vida da Lara, da Iosana, da Marlene, da Fernanda, ó Deus, que participou do processo de mentoria, que agora, ó Deus, vai ser direcionado para essas mulheres que estão aqui, ó Deus, para que elas possam saber em qual área da vida delas elas estão paralisadas, assim como o Senhor fez comigo. Que os confrontos, ó Deus, que teve até aqui, ó Deus, possa ter servido para despertar elas, ó Deus. Mas que o teu amor, aquele que dá a direção e que lança fora todo o medo, possa estar, ó Deus, tomando posse da mente, do entendimento delas nessa hora. E dá a mão, ó Deus, com cada uma dessas mulheres e caminha com elas, ó Deus, rumo àquilo que o Senhor chamou elas para viver. E que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa, ó Deus, dar direção, que o Senhor possa mostrar raízes, ó Deus. E que tudo seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Abençoa o nosso encontro, o nosso chá ali na cidade de Belo Oriente hoje. Esse encontro, ó Deus, que nós tentamos desmarcar, mas ele estava escrito no céu. Então o Senhor, ó Deus, possa prover tudo aquilo que vai acontecer ali hoje. Eu não sei, ó Deus, o que o Senhor quer operar, o que o Senhor quer fazer, mas eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, e que tudo seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês. Fernanda, Deus te abençoe poderosamente. Graça, Deus te abençoa. Karina, Deus te abençoa. Cíntia, Juliana, Alcias, Assis, Luzineide, Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia abençoado na presença do Senhor. E eu quero dizer que a obediência, baseada naquelas pessoas que Deus está colocando na sua vida nesse momento, vai te levar a encontrar o caminho do teu propósito. E Deus é contigo. Não tenha medo, porque Ele está com você. O Espírito Santo mora dentro de você. Se você tem dúvida que o Espírito Santo habita dentro de você, pode entrar em contato com a administradora do seu grupo também e falar: eu quero ter certeza, convicção de que eu casei o meu espírito com o Espírito Santo de Deus. Se você não tem certeza
desse casamento seu com o Espírito Santo de Deus, procura a administradora do seu grupo e fala: eu quero. Eu não tenho essa experiência, eu quero ter ela em Deus, que ela vai te direcionar ao propósito. Ela vai te direcionar a ter esse encontro no físico para que o teu espírito possa pertencer, casar com o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham um excelente dia na presença do Senhor.